A teoria começa, com o Kazuma no vida após a morte, então ele se perguntando onde ele está. E o mesmo fala que ele voltou de novo. Então fala que depois da batalha contra Verdia ou Durayan, chegou o inverno e ele gemeu tão alto que parecia que ele estava tossindo sangue falando, eu quero dinheiro, e Aqua fala que todo mundo precisa de dinheiro, e que ele não tem nenhum centavo no bolso, e a mesma continua dizendo que ele deixa uma deusa como ela viver nós estábulos. Então o Aqua pergunta se ele não tem vergonha da situação que eles estão. E a mesma fala se ele sente vergonha, então dá mais luxo pra ela. Então Kazuma pergunta pra Aqua se ela não percebe que ele precisa de mais dinheiro. E o mesmo pergunta pra Aqua se ela se lembra da dívida deles. Porque graças a Aqua todo o dinheiro que eles ganharam nas missões foram tudo nessas dívidas. E Kazuma fala que nessa manhã ele acordou e os cílios dele estavam congelando. Se ele continuar lá ele vai morrer de frio. E Aqua fala que não pode ajudar em nada e continua falando que se não fosse por ela essa cidade estaria em ruínas. Se não fosse por ela e que todos deveriam agradecer e elogiar ela. E Kazuma fala que foi o Escanor que fez mais coisa na batalha contra o Durayan. E Aqua fica irritada, dizendo que o Escanor só lutou contra ele e foi ela que eliminou, e Kazuma fala que com a ajuda do Escanor, porque sua magia não estava fazendo efeito no Durayan. E Kazuma continua dizendo que ela é mesma tarada por elogios. Então ele fala beleza, se a Aqua é tão incrível assim então os elogios, as recompensas e as dívidas vão ficar todos pra ela. Então o Aqua vai até o Kazuma e fala que sente muito e fala pra ele não abandonar ela. E Megumin, Darkness e Escanor aparecem essa hora. Então as duas perguntam se já tem trabalho para eles fazerem, e Kazuma fala que ainda eles não procuraram. Então tudo acontecer como na história original. Da Megumin fala que o dinheiro da recompensa foi dividido para cada aventureiro que participou, e ela fala que está pronta para procurar missões. E Darkness fala que quanto mais forte o inimigo melhor para ela. Então os 5 vão até o mural das missões, mas Kazuma fala que só tem missão difícil. Então mostra uma missão pro Kazuma que era para capturar uma alcateia de lobos selvagens e ela fala que imagina com eles atacando o corpo dela todinho. Então Kazuma fala só que não. Então Megumin chama o Kazuma e mostra a missão de dar um único golpe no urso e ela vai mostrar qual é a magia mais poderosa. E Kazuma fala sem chance e fala que se eles não vão atrás dessa missão, e Kazuma e Escanor olha para uma missão e essa missão e que uma fortaleza Destroyer estava se aproximando. Então Kazuma pergunta para as meninas o que Destroyer. E Escanor pergunta a mesma coisa. Então Darkness fala que ela é uma fortaleza imensa que se move bem. Megumin fala que ela derruba tudo no caminho. E Kazuma fala que não entendeu nada. Então Kazuma procura outra missão. Então ele encontra outra. Essa era procurar e matar espíritos da neve. E o mesmo pergunta o que são espírito da neve. Megumin que eles são do nível fraco então é fácil derrotar eles. E Aqua fala que se eles vão atrás deles então ela vai se preparar. E Kazuma se pergunta por que essa masoquista que gosta de lutar com monstros fortes está tão feliz. E Kazuma pergunta pro Escanor se ele consegue usar o seu poder. E Escanor responde que não porque está com muitas nuvens. Então eles vão à missão e Kazuma fala que a Aqua não vai conseguir fazer nada com essa roupa e que ela parece uma garota idiota indo caçar cigarras, e a Aqua fala que consegue pegar vários espíritos da neve, e com as garrafinhas ela vai usar para as bebidas ficar geladas. Então o mesmo pergunta para Darkness se ela não está sentindo frio. E Darkness fala que só tá sentindo nas pernas. Então Kazuma fica pensando que uma tarada com temperatura alta o corpo também vai ser. Então os 5 começaram a atacar os espíritos da neve e tudo acontece como na história original. Da Megumin pergunta pro Kazuma se ela pode explodir. E Kazuma fala manda ver, e Megumin prepara a magia de explosão e lançar Kabum. Então a mesma cai no chão, e Kazuma pergunta se ela está bem. E Megumin fala que conseguiu pegar 8 e no total e 9 e ela subiu de nível. E Kazuma fala que ela mandou muito bem. E Kazuma fala que caçar espíritos da neve é tão bom. E o mesmo se pergunta por que será que ninguém foi nessa missão. Então um monte de neve estava se aproximando. E Escanor fala que tem alguma coisa ou alguém se aproximando. E Kazuma fala o que isso e o mesmo olha para Megumin e fala que ela estava se fingindo de morta. E Aqua irá explicar o porquê os aventureiros não aceitam a missão.
missão dos espíritos da neve, e a mesma fala que o Kazuma morava no Japão, então ele deve ter ouvido fala sobre ele. E o Shogun do Inverno ele chegou, então o Shogun do Inverno aparece, e Darkness fala que ele foi especialmente criado para ser uma bela recompensa. Eis Kanor e Kazuma fica assustados e Kazuma fala ok é. Eis Kanor fala meu Deus isso não vai dar bom, e Darkness fica falando que ele vai usar sua posição de Shogun mas isso vai além da capacidade dela, e Kazuma grita dizendo idiota e que nada nesse mundo presta as missões a comida os monstros são todos estúpidos, e o Shogun fica na sua posição de luta, e vai pra cima da Darkness, e quebra a espada da mesma, e Aqua fala que os espíritos da neve assumem o consciente da pessoa, mas os únicos que andam pela neve no inverno são os vagabundos que vieram do Japão, e Kazuma fala então algum idiota do Japão criou esse cara com os passamentos do inverno, e Kazuma continua dizendo que vai dar um soco na cara da Megumin se fingindo de morta, então o Aqua fala pro Kazuma que o Shogun do inverno e generoso se eles pedirem desculpas e nos curvamos ele vai ignorar tudo isso, então Escanor se ajoelha também e pede desculpas e Kazuma fala que a Aqua deixou o orgulho de lado e se frutou magnificamente, e Kazuma fala pra Darkness se curvar, e Darkness responde que não vai ser curvar diante do monstro, e Kazuma curva Darkness. Ela é que mesmo então tudo acontece como Kazuma larga a espada mas o Shogun do inverno mata o Kazuma, então ele esta no vida após a morte então o mesmo se lembra que foi assim que ele morreu, então outra deusa aparece e se apresenta o nome dela e Eris vai guiar o Kazuma na nova vida dele, porque infelizmente a vida dele nesse mundo acabou, então Kazuma se lembra que foi assim que ele conheceu a Aqua, e Kazuma pergunta se ela é a deusa desse mundo e a Eris fala que sim, e que a vida dele foi curta, e Kazuma se pergunta por essa deusa tá desse jeito ela está de luto pela minha morte e que ela é bem diferente da deusa inútil, e a Eris fala pro Kazuma que o menino que ela pôde fazer e conceder para ele reencarnar no Pacífico Japão numa família rica, então Kazuma pergunta e sério? E Eris fala se esse for o desejo dele, e o diálogo e como na história original, com Kazuma se lembrando dos momentos com as meninas e o Escanor, e Eris iria usar sua magia no Kazuma, mas a voz da Aqua aparece falando que usou a magia de ressurreição no Kazuma e que ele podia voltar, e Kazuma fala que isso é sério, mas Eris fala que isso é contra as regras dos céus, e Kazuma fala pra Aqua que a deusa que está do lado dele disse que isso é contra as leis do céu, e Aqua pergunta quem é essa deusa, e Kazuma fala era Eris, e Aqua começa a falar um monte de coisa sobre Eris, e a mesma fala que vai liberar a passagem dele e Kazuma começa a voltar pro mundo, mas antes de ir a Eris fala que o segredinho deles e pra ele não esquecer, então Kazuma abre os olhos, e Aqua fala que bom que ele voltou e fala que a Eris é muito teimosa, então Darkness e Megumin abraçam o Kazuma e ele e Escanor fala que bom que você voltou amigo, e Aqua pergunta pro Kazuma o que foi. E continua falando que foi ela que ressuscitou ele e a mesma pergunta se ele não tem nada a dizer a ela um elogio ou um agradecimento, e Kazuma fala que quer a outra deusa, então o Aqua fala já chega, e a mesma fala que se ele quer a outra deusa então ela vai ajudar, e Darkness pede pra Aqua se acalmar, e Kazuma pergunta como ele morreu e Aqua responde que ele foi decapitado pelo Shogun do inverno, e Kazuma fala ok eu fui decapitado, e Kazuma continua falando que o inverno nesse mundo e uma temporada que só para aqueles que conseguem vencer, apesar só ambiente hostil, e que não tem nenhuma missão decente para eles, e Kazuma fala certo vamos nessa, voltando pra guilda de aventureiros Aqua mostra que ficou com o espírito da neve e que Shogun nunca iria duvidar da atuação dela, e Kazuma pede pra Aqua dar o espírito da neve para ele matar, e Aqua diz que não, ela não vai deixar ele matar os espíritos que ela até pensou num nome, e Kazuma fala que ele meninas começaram a conversar sobre os espíritos da neve e Megumin fala que tá com fome então Aqua pra eles pedirem algumas coisas, enquanto isso Kazuma fica pensando na Eris e aparece uns flashbacks falando que ela lamentou muito pela morte dele e sorriu quando ele reviveu, e Escanor pergunta pro Kazuma no que ele está pensando. E Kazuma responde na deusa que ele encontrou, e Escanor fala que você gostou mesmo dela, e Kazuma responde que sim, mas as meninas perguntam pro Kazuma e Escanor se eles vão comer e Kazuma fala que se elas gastaram todo o dinheiro da missão. Elas respondem que sim mas eles vão sair em outra missão amanhã, e Kazuma fala que ele deveria ter reencarnado no Japão e que ele fez a escolha errada. Fim da parte 7 da teoria.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixar o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos. A parte 8 e 9 em breve. E um Feliz Natal atrasado para vocês e um